benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. Irmãos, essa reflexão tem tudo a ver com a canção que não foi combinado, né? Mas fala de algo que é comum a todos nós, que é passarmos por aflições. Aflição, tribulação, angústia, sofrimento. Muito embora a gente queira se livrar disso, de certa forma, nosso coração, nossa alma busca conforto. Tribulação faz parte da vida cristã. Jesus não nos enganou quando nos chamou para segui-lo, que haveria renúncia e haveria também ataque por nós confiarmos em Cristo. E sermos participantes de Cristo no sofrimento é uma grande honra. O apóstolo Paulo, que escreve essa carta, ele está levando para os irmãos que estavam em Corinto a ideia de que a tribulação ela tinha um propósito. E sofrimento, ele, apesar de ser desconfortável, vindo da parte de Deus, ele tem um propósito de trazer aperfeiçoamento, de reforçar a confiança nele, talvez quebrar algum orgulho, trazer algum tratamento necessário, de modo que a nossa vida ela se torna melhor. Nós nos tornamos cristãos melhores depois de passarmos por provações. E aqui está falando, identificando Deus como o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Ele está dizendo assim: se vocês estão sofrendo, Deus tem um remédio para cada dor. Oh, glórias, aleluias. Ele tem um bálsamo para toda ferida. Amém. Ele é Deus de misericórdia, que ele não vê no sofrimento do outro como sentindo prazer que o outro sofra, infligindo dor a qualquer custo. Se ele usou de dor, ele está usando segundo as suas muitas misericórdias. E ele é o Deus de toda consolação. Se não encontramos um refúgio em alguém ou uma palavra amiga, se não encontramos um ombro para descarregar as nossas frustrações e dores, ele é o Pai de toda consolação. Aleluia. Se nós nos refugiarmos em Deus, ele tem um amparo, ele tem um colo para nós. Amém. Talvez alguém aqui nessa tarde está passando por uma situação que não vê saída, ou talvez está experimentando alguma coisa na vida que não encontrou no remédio, numa terapia, em algum outro recurso humano, alívio para a dor. Ele é o Pai de toda consolação. Glória a Deus. O apóstolo Paulo aleluia. fala como que alguém que sofreu muito a propósito. O sofrimento de Paulo, nas duas cartas que ele escreveu aos Coríntios, ele cita diversos trechos de sua vida de sofrimento. E o apostolado dele foi questionado a propósito até por causa disso. Porque ele era rejeitado pelos judeus, tanto que ele depois se tornou apóstolo aos gentios, rejeitado pelos judeus, sendo judeu. E eles questionavam: um embaixador de Cristo pode sofrer tanto? Será que alguém que não passou por isso? Um questionamento desse? Mas não serve a Deus, está passando por isso? A notícia ruim chegou na casa dele e ainda serve a Deus? Essa pessoa passando por essa provação, ela não ergue a bandeira do Evangelho? Não é essa pessoa que passa horas em oração, que tem comunhão com Deus? Será que alguém não foi questionado por sofrer e manter-se fiel? O apóstolo Paulo foi questionado no seu apostolado, como embaixador de Cristo, passar por tantas prisões e cadeias, foi apedrejado, fustigado com varas, passou perigo no rio, passou perigo nos mares, no deserto. Ele passou jejuns muitas vezes, vigílias muitas vezes. E ele dizia: a marca do meu apostolado não é credencial, eu trago no corpo as marcas de Cristo. Ele foi chicoteado por causa do Evangelho, apedrejado. E quando ele fala dessa dor em Éfeso, ele foi apedrejado, ele falou assim: ali, ele não estava sozinho, nos desesperamos até da própria vida, imaginando: aqui é o meu fim. E quantos não passamos assim por situações que a gente pensa: agora acabou, aqui chegou, aqui já contaram-se os meus dias, aqui já não dá para ir mais. E eles chegaram a desesperar da própria vida. Mas ele diz que esse propósito de Deus era para que anulasse a autoconfiança. Irmãos, a bem da verdade, às vezes nós confiamos em nós e em Deus ao mesmo tempo. Confiamos em Deus no recurso da medicina, confiamos em Deus no dinheiro, confiamos em Deus num amigo influente,
E às vezes o Senhor, Ele ataca justamente esse ponto, para que a nossa confiança esteja estritamente nele. Essa limitação da autoconfiança é um propósito de Deus também nos colocar mais perto dele. Lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, o propósito de Deus de fazer o povo caminhar 40 anos no deserto, sob privação, e o sustento vinha unicamente dele, tinha esse propósito. Ele diz assim: recordar-te-ás pelo caminho que te fiz passar por esses 40 anos, para te humilhar, para te provar. Eu te fiz passar fome e te humilhei, para que você entendesse. Primeiro, para que vocês guardassem os meus mandamentos. Segundo, para que vocês entendessem que não só de bom viverá o homem, mas de toda a palavra que você fala. Então o Senhor ainda usa a via da dor para nos melhorar, para nos aproximar dele. A gente não quer passar por esse trilho de dor, de sofrimento, rotina de angústia. Mas o propósito também da tribulação é trazer consolo. O que o apóstolo Paulo estava falando? Se vocês estiverem sofrendo, não considere isso como algo extraordinário. Pedro também escreve dessa forma. Olha, não olhem para essa aprovação como algo extraordinário, como se isso não tivesse que acontecer com vocês. Pelo contrário, alegrem-se nisso em saber que vocês estão passando por isso pelo nome de Cristo. Então não é algo extraordinário passar a aprovação. O crente também tem despedida arbitrária. A notícia ruim também bate na nossa porta. Diagnóstico ruim toda hora aparece. Mas a nossa diferença daquele que não tem Deus é, primeiro, essa luta você passa acompanhado com Ele. Oh, glórias, aleluias. Todos os dias, até a consumação do Deus no leito maravilhoso. da UTI, daquele que serve a Deus, ele tem a presença consoladora do Espírito Santo. Amém. Aquele travesseiro que molha com lágrimas, naqueles dias mais solitários, Deus está presente para trazer conforto e consolo. E o Senhor tem a medida exata da dor e Ele tem também o remédio exato para curar. Então nós vamos ver que Ele fala: essa tribulação que nós estamos passando aqui é para trazer consolo para vocês, porque vocês também vão passar pela dor. Outros cristãos também vão ser cerrados pelo meio, vão ser presos por causa do Evangelho. Então eu estou passando por isso. Paulo falando, é para vocês consolo. Peraí, quando eu estiver lá na masmorra, quando eu estiver preso, não é porque eu estou sofrendo a pena ou a consequência do pecado. Eu estou sofrendo as pisaduras daquele que resolveu ser fiel. Oh, Deus maravilhoso. O consolo era: eu estou sofrendo. Quando você estiver sofrendo, não considere que isso seja uma punição ou um mecanismo errado de Deus. Isso é fortalecimento para os outros. Então, na medida que o Senhor me faz sofrer, Ele também traz consolo. E a experiência que eu tenho de tribulação é para consolar os outros. E aqui eu abro um parênteses, pode ser que alguém esteja desigrejado ou longe da comunhão dos santos, não esteja envolvido, inserido no contexto de igreja. Volte logo. Insira-se no contexto da igreja, porque mesmo que tenha defeitos ali, dificuldades, é ali que você aprende comunhão. A palavra uns aos outros era aplicada no ambiente de igreja. Consolar-vos uns aos outros, exortar-vos uns aos outros. É ali que o ferro com ferro se afia. É ali que nós nos melhoramos, suportando o outro em amor, suportando a outro, aqueles que não é tão perfeito assim, aquele que escorrega várias vezes, aquele que pisa no meu carro, mas eu estou vivendo a comunhão, suportando o amor. Então viver a comunhão é também viver o método de Deus de consolo mútuo. Já viu quando você está passando por uma luta e você está reclamando? Aí alguém do seu lado, lá na igreja, começa a contar as suas privações da vida, as suas angústias. Aí você fala: Senhor, me perdoa, porque eu achava que eu tinha uma prova. Alguém já passou por isso? O Senhor me perdoa, eu estava queixando demais. Olha o que essa irmã está passando, olha o que esse irmão está passando, ainda te louva, ainda te serve com alegria, não reclama de nada. Então essas coisas trazem consolo para o nosso coração, para a gente aprender a ser grato a Deus na hora da dor. Então o Senhor não está desperdiçando dor se porventura você está passando. O Senhor não está desperdiçando a sua vida de sofrimento. Ele está polindo você. Ele está te melhorando. A tua experiência daqui a pouco vai servir de edificação para o outro que vai passar por situação semelhante. Aquele que passa por uma dificuldade no relacionamento e superou,
Você agora é um pedagogo, um professor de saber superar problemas de relacionamento. Você superou uma doença incurável, você é um testemunho vivo da intervenção de Deus e pode alimentar a fé do outro que está totalmente desacreditado. Passou por uma crise financeira e superou e viveu o suprimento de Deus e percebeu que ele não te deixou faltar nada. Você pode alimentar a fé do outro que está passando por uma privação e dizer assim: olha, o Deus que me sustentou é o mesmo Deus que vai te sustentar. Então a consolação mútua, ela se vive na expressão da igreja, na vida da igreja, no convívio com os irmãos, na reunião de célula, aqui na nossa comunhão, quando nós oramos uns pelos outros, quando nós percebemos que o outro está animado e a minha fé não está tão firme assim. Ele diz assim: olha, eu estou vendo que a minha esperança depositada em vocês é firme. Sabe você olhar para o outro e ver o outro bem firme na presença de Deus, cheio de propósito, cheio de convicção, não traz um ânimo para a gente também? Eu preciso melhorar. Olha como é que é quando está firme na fé. Eu preciso orar mais, eu preciso me conectar mais com Deus, porque eu estava abalado. Mas eu encontro alguém que tem uma fé alicerçada. Então ele diz assim: a esperança que eu tenho em vocês é firme. Eu tenho grande expectativa, alguém depositando uma esperança no outro. Eu tenho notícias da sua fé alicerçada em Deus. Então isso para mim traz grande esperança. E ele diz assim: até mesmo Cristo, pela tribulação que passou, ele sofreu sendo aperfeiçoado. A palavra de Deus diz lá em Hebreus: Cristo foi aperfeiçoado para aprender a obediência. O Cristo homem, Jesus o homem, foi aperfeiçoado na dor. E lá em Isaías capítulo 53, a partir do versículo 4, a gente vê aquele retrato do sofrimento de Cristo, do Filho de Deus, que ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então o sofrimento de Cristo, ele trouxe benefício para nós. O Pai de toda consolação envia o seu Filho para sofrer por nós. Então o caminho de Cristo passa pela dor, o caminho dos apóstolos passa pela dor. O nosso caminho não poderia ser diferente, ainda que seria muito bom se não tivesse, mas o Senhor, ele resolveu fazer assim. Mas apesar de tudo, a dor é intensa, o sofrimento é grande, vai acabar, vai acabar. E a palavra de Deus ainda diz que nós teremos surpresas maravilhosas, que o sofrimento do tempo presente não pode nem ser comparado com a glória que há de ser. Então alguém que sofreu muito, passou por agruras, dificuldades, perrengues terríveis na vida, quando tiver na eternidade vai dizer: Senhor, foi nada, porque a glória que hoje eu desfruto é algo grandioso e só reforça o meu desejo de estar aqui na tua presença. Aleluia. Amém? Então, se Deus possa consolar o teu coração, que o Senhor possa trazer alívio, Ele possa trazer o bálsamo e a resposta imediata para a tua dor, para que você possa ser consolado e ser confortado pelo Pai de toda consolação. Que o Senhor possa hoje visitar o teu coração, visitar a tua alma, trazer esperança para você, e que você possa ainda mais confiar no Senhor para andar. Vamos orar? Vamos ficar de pé.